Ok. Vamos lá. Pessoal, bom dia mais uma vez. Estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho, né? Parâmetros de controle da combustão no regime de chama difusivo, que eu submeti ao edital PPP, no interstício 2022. Meu nome é Leandro Maroc Fernandes. Eu tenho uma formação bem eclética, eu gosto de dizer. Eu sou bacharel em computação, me especializei em engenharia de software pela UFLA. A engenharia apareceu para mim como uma grata surpresa. Então, eu fui estudar no programa de engenharia mecânica do INE, na pós-graduação. Depois eu fui para o ITA, onde obtive o título de mestre em engenharia mecânica e aeronáutica, e depois fiz o meu doutoramento em engenharia e tecnologias espaciais pelo INPE. Eu tenho alguma experiência nessa área de pesquisa, principalmente atuando como pesquisador do IAE e da Vale na época, né, de uma subsidiária da Vale, a VSE, nessa área de CFD, de simulação computacional. E atualmente sou professor daqui da área de termofluidsciências do curso de engenharia mecânica do Campus Cachoeiro desde 2012. Eu tenho meus principais interesses são dinâmica dos fluidos computacional aplicada, gosto muito da área de estabilidade e transição à turbulência, estudos de camada limite e escoamentos reativos. Falando um pouquinho do projeto propriamente dito, o nosso projeto, que é o Parâmetros de Controle da Combustão no Regime de Chama Difusiva, ele teve uma pequena mudança, não só em relação ao nome, mas quanto ao objetivo. Graças à pandemia, nosso projeto é bem experimental, apesar de carregar uma parte muito analítica e numérica, que eu vou citar um pouquinho mais para frente. Mas mudamos um pouquinho o título e o objeto fim dele, de forma que nós conseguíssemos compreender os principais mecanismos atuantes na combustão de uma chama difusiva proveniente de um groove flame, né? Em vez de trabalharmos originalmente com o queimador do tipo Tsuji, nós resolvemos trocar no meio do caminho para um groove flame, né? Para uma chama numa canaleta e depois estudar a transição desse groove flame a um pool fire, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, nós tínhamos como objetivos secundários construir uma bancada de testes para obter esses resultados. Nós gostaríamos de determinar, dentre outras coisas, numericamente, o perfil de temperatura e velocidades da nossa chama. A gente gostaria também de investigar a sua estabilidade, né, principalmente da frente de chama, e a relação de aspecto na forma dessa frente de chama. Só para caracterizar uma chama, né, à esquerda nós temos uma chama difusiva, à direita uma chama pré-misturada. Essa chama pré-misturada é altamente reativa, né, onde oxidante e combustível são previamente misturados a nível molecular, como o próprio nome diz. Mas o nosso objeto de estudo são as chamas difusivas, né, onde os reagentes acabam sendo misturados por transporte molecular de difusão de massa. Nossa principal motivação foi tentar relacionar isso, todo esse conhecimento, criar uma boa base, uma expertise bacana, para aplicar principalmente no combate ao incêndio. Né? À esquerda, nós temos um exemplo de um pool fire, que eu acabei citando anteriormente, onde nós temos bombeiros tentando apagar esse incêndio numa refinaria. E à direita, um caso real, que foi nossa principal motivação, foi uma explosão da Replan, em Paulínia. E essa explosão, além de ter causado um estrago, né, porque esse incêndio acaba se propagando, vai percorrendo plantações, casas ao redor, ele inclusive causou um prejuízo muito grande, porque ele disparou o preço do diesel, né, porque naquele momento já não podia mais abastecer, principalmente o arranjo produtivo local do agronegócio, em termos do diesel, graças a esse incêndio. Né? Então, nossa equipe hoje é formada por dois pesquisadores, né, um do IFES e um do INPE, dois alunos de doutorado do time do INPE, e mais dois alunos de graduação daqui do time do IFES da Engenharia Mecânica. Para a obtenção desses resultados, nós pensamos numa base experimental, no primeiro momento, construir uma bancada de testes. A nossa bancada foi projetada com esse protótipo virtual, parecendo um túnel de vento vertical, onde nós pudéssemos controlar exatamente o processo. Então, o ar entra por baixo. Aqui nós temos um gerador de fumaça para observar os vórtices ao redor da chama. Né? Então, nós temos aqui um convergente de forma a succionar o ar para uniformizar, porque eu falei da chama difusiva lá atrás, mas essa chama para a gente tem que ser operada em regime laminar. A priori, nós estamos eliminando a hipótese de turbulência nesse escoamento ou transição à turbulência no primeiro momento. Aqui a nossa célula de teste, aqui nosso gerador de fumaça,
para visualização do escoamento. Então, esse foi o projeto e esse está aqui construído. Então, a gente conseguiu ser bem fiel àquilo que nós conseguimos obter no projeto. Está aqui o nosso dispositivo operacional, nosso setup para obter os nossos resultados. Como objetivo secundário, eu tinha citado para vocês que era investigar a estabilidade da frente de chama, dentre outras coisas, né, para determinar distâncias seguras de operação. Então, você tem aqui, nesta figura de cima, o escoamento de oxidante que passa lateralmente ao nosso groove flame. Aqui eu tenho o escoamento de combustível. Nitidamente, o que eu tenho aqui é um escoamento de camada limite, que acaba encontrando com esse escoamento com características distintas para o combustível, para que formar essa chama difusiva estável, como vocês veem nessa foto, com algum, não sei se está dando para ver aqui a fumaça ao redor, mas o que nós temos aqui é quase uma configuração de jato de mistura, então essa é uma configuração que a gente estava conseguindo tentar estabilizar esse processo. Vocês percebam que não é um processo fácil, então aqui está um processo completamente instável. Olha o comprimento dessa frente de chama, completamente descontrolada com o aumento do número de Reynolds, por exemplo. Aqui para uma outra forma que nós estávamos tentando estudar, né? Uma forma cônica, como a chama comportaria de maneira instável, e a gente tentando determinar essas distâncias seguras para que não houvesse, dentre outras coisas, né, a propagação de chama e, obviamente, para o combate ao incêndio. E aqui o processo já estabilizado, né, o que nós temos aqui é quase um chapadão de chama, né, você viu a chama, ela já não tem mais esses picos e vales estáveis, né, então esse processo a gente conseguiu fazer o controle enquanto houve a queima, mediante o número de Reynolds, mediante a razão de aspecto da nossa chama, que é um outro ponto, né. Então nós estávamos estudando qual era a relação entre a razão de aspecto e a forma dessa frente de chama, então nós fizemos vários groove flames, inclusive testamos esse efeito cônico também sobre a chama, e aí a ideia era, partindo de um groove flame, nós conseguimos chegar num pool fire, como vocês viram naquela foto, aqueles bombeiros apagando o fogo, então nós estamos também estudando o processo de transição entre o groove flame e o pool fire. O que vocês podem observar à minha esquerda e ao fundo é uma chama de etanol. Então você vê, obviamente, uma chama clara, graças à composição química do combustível. Então nós temos aqui picos e vales estabelecidos nesse processo. Ele, no primeiro momento, parece um processo instável, mas ele está totalmente controlado nesses picos e vales. Nós estamos conseguindo rastrear e tentar controlá-los para ver como eles nascem, da maneira como eles nascem, principalmente associado à geometria do corpo. À minha direita, ao fundo, uma chama de diesel. Então você vê a diferença, né, como o diesel gera fuligem, graças à cadeia carbônica. O Luciano, um especialista em química, pode falar melhor do que eu em relação a isso. E aqui, razões de aspectos menores, onde a gente consegue fazer esse controle e entender essa relação de frequência, como essas coisas acontecem. Aqui está a nossa chama já estável agora, para o nosso formato cônico, né, de disco. Então a chama não aparece no centro do nosso cone, ela fica ao redor disso, foi uma característica inesperada no primeiro momento, que a gente está tentando explorar um pouquinho mais para buscar as nossas publicações, porque na literatura você encontra muito pouco ou quase nada material relacionado a groove flame e transição a pool fire. Então nós também estamos tentando buscar numericamente o perfil de velocidade e temperatura, né, criando uma base tanto analítica quanto numérica, e eu sou muito numérico pela minha formação, por tudo que eu vou mostrar para vocês da expertise que eu carrego, mas eu não posso deixar de lado toda essa análise analítica que é preciso para que as equações conversem com os fenômenos físicos, né? Então está aqui as 4 equações de conservação que a gente está trabalhando: conservação da massa, da primeira equação, quantidade de movimento, a segunda equação, todas obviamente na sua forma vetorial. Aqui eu tenho a equação de espécies, né? Então, equação de conservação de espécies, tanto espécie combustível quanto espécie oxidante, eu preciso ter uma equação para cada uma delas. E aqui a equação da energia, escrita em forma de entalpia, uma vez que a gente tem todo um processo voltado a isso. Aqui tem uma prévia de muitas das discussões que o nosso grupo faz, onde a gente estava tentando entender por que essas coisas estavam acontecendo. Então, em alguns momentos do nosso processo, nós vimos alguns puffs sendo eliminados aqui. Isso tem a ver com a força de empuxo, né? Você tem uma briga física entre a força de empuxo e a força gravitacional, agindo em sentidos contrários. Em algum momento dessa briga, o empuxo ganha, e à medida que ele ganha, ele convecta
massa mesmo de combustível que acaba sendo levado pelo escoamento. Isso é um dos possíveis casos implicantes, por exemplo, para propagação de incêndio. Aqui os resultados numéricos, a gente está tentando obter, utilizando um código em Python, fazer processamento de imagem para obter a frequência do nosso experimento, né? Então a gente está nessa fase final. E vou falar um pouquinho para vocês também de um pouco do meu expertise, para partilhar, se você puder fazer uma contribuição com os colegas, também para reforçar o porquê que a gente está buscando esse tipo de solução. Então aqui é um dos projetos que a gente tem abertos aqui, né? Eu trabalhei nesse projeto antes de vir para o IFES, na indústria, e trouxe ele para dentro da indústria, né? Que foi análise e projeto de câmaras de combustão de turbinas a gás multicombustível. Ele gerou um software sem patente desenvolvido em Fortran. À esquerda, o código, aqui o software operando, que com o software de pré-projeto, dadas as condições de entrada do motor, eu consigo prever uma câmara de combustão, cuja característica vai depender muito daquilo que você, como projetista, pretende. Hoje nós temos um aluno fazendo um TCC, inclusive, nesse tema. Uma vez feito esse pré-projeto, esse projeto preliminar de câmara, será que o escoamento se comporta exatamente como nós gostaríamos? Então, aqui eu tenho o CFD, né, a simulação computacional dessa câmara. Primeiro, né, somente com a parte hidrodinâmica, depois a gente vai entrar com a parte química do processo, da combustão. Então, aqui, o caminho que o escoamento está fazendo na nossa câmara projetada, então ela vem de um pré-projeto. Com base nesse pré-projeto, a gente pula por uma prototipagem virtual para fazer a simulação que está ocorrendo. Aqui um outro trabalho também que a gente desenvolveu aqui no campus, eu trouxe uma expertise de fora do campus e trouxe esse conhecimento para cá. Alguns alunos também compraram essa ideia e gostaram muito desse trabalho, que foi fazer esse desenvolvimento de uma base de conhecimento técnica e de configurações para resfriamento de turbina a gás, novamente usando dinâmica do fluxo computacional. Então, as blades da turbina precisam de técnicas de resfriamento muito avançadas para suportar o material, porque elas operam muito acima do ponto de fusão desse material. Então, uma técnica que você tem é depositar um filme de ar sobre a blade para que ela não derreta, né? Uma proteção mesmo. Então, está aqui o nosso croquis do fenômeno físico, de como nós esperaríamos. Está aqui os resultados que nós obtivemos. Então, para furos do tipo quadrado, cilíndricos, a gente está estudando outras formas de furo. Foram desenvolvidos 6 trabalhos em cima disso, né? Uma dissertação de mestrado, um TCC e 4 iniciações científicas aqui no campus. Nós usamos para prototipagem virtual o GMesh e o Engrid, o FOAM para a solução das equações termofluidas, né? E o Paraview para visualização, seguindo uma linha completamente open source. Nenhum software que a gente está trabalhando aqui são softwares proprietários, tá? Mas também temos um projeto que a gente apelida aqui de indagações sobre o voo dos pássaros, né, em homenagem àquele artigo clássico da Vinci, onde ele começa a investigar o voo dos pássaros para fazer a base do que a gente entende como aerodinâmica hoje, do voo e o entendimento sobre o voo. Então é uma homenagem ao próprio da Vinci, que foi o pai de tudo isso, cujo nosso objetivo é estudar, projetar, experimentar e simular foguetes utilizando o CFD. Hoje nós temos trabalhos que já foram desenvolvidos e estão em desenvolvimento. Nós temos um TCC, que é esse que vocês estão vendo aqui, onde o aluno resolveu fazer simulação numérica do foguete, né, do motor do foguete. Então você tem um escoamento que entra nessa garganta aqui, altamente reativo, e sai a uma velocidade altíssima, tanto que nessa figura de cima nós podemos observar o nascimento de uma onda de choque indesejável dentro do bocal. Isso a gente precisa evitar, porque a velocidade vai aumentando de maneira significativa e de repente cai, né? Tem essa queda abrupta, isso graças a essa onda de choque que nasce nessa parte do canal, que deveria ser evitável para ponto de projeto, e aqui o motor operando em ponto de projeto. Uma simulação dessa seria inviável, por exemplo, de ser feita do ponto de vista experimental, porque você explodiria toda o experimento quando fizesse, por exemplo, o nascimento dessa onda de choque. Então essa é uma das grandes vantagens de você trabalhar com simulação e prototipação virtual. Então, dois alunos, na realidade, fizeram esse TCC e publicaram no Congresso Internacional esse resultado. Nós temos hoje 2 iniciações científicas, uma já fechada e uma aberta, também nesse tema, só que voltado mais para o rocket, que nós chamamos, né? A gente faz competição de lançamento de foguetes para os meninos do ensino médio. E agora, para o fundamental, eu estou submetendo um projeto PIC Júnior para fazer, inclusive, a ideia de trabalhos utilizando tecnologia de impressão 3D na aerodinâmica dos foguetes. Então, essa é uma ideia que nós estamos tentando adaptar, porque agora nós temos um laboratório maker aqui, então
até para aproveitar essa ideia de indústria 4.0 e inserir mais esses meninos nesse meio, fizemos uma extensão também muito bacana, junto ao Instituto Federal Fluminense, onde nós levamos esse projeto ensinando física, ensinando geometria, estudando matemática, estudando geografia para os nossos alunos através do voo do foguete. Então, lá a gente faz uma série de discussões para fazer a ponte entre o conhecimento que eles estão recebendo em sala de aula e aquilo. De novo, né, utilizando sempre uma linha completamente open source, completamente livre. Esse aqui foi um projeto um pouco mais complexo, a gente estudava a questão de instabilidade centrífuga em camada limite. Isso é um problema enrolado, né? Porque você estudar transição à turbulência não é uma tarefa trivial. Turbulência tem até uma brincadeira, né, que o Heisenberg, pai da mecânica quântica, supostamente teria dito uma frase: se eu morrer, eu tenho duas perguntas para fazer para Deus. A primeira, por que a teoria da relatividade é assim? E segundo, como eu consigo explicar turbulência? Eu tenho certeza que Deus só tem resposta para a primeira pergunta. Então, transição à turbulência não é uma tarefa trivial. Então, essa é uma das ideias que eu gosto de estudar, né? Essa questão da instabilidade. Então, foram desenvolvidos 3 trabalhos, né? Uma tese de doutorado e 2 TCCs aqui junto à engenharia sobre esse tema. De novo, usando toda uma linha open force. E, para fechar, nós começamos a estudar também aqui, nós temos um colega que está fazendo uma tese de doutoramento nessa área de leite fluidizado, mas esse era uma ideia que eu tinha num primeiro momento, que ficou um pouco engavetada, e eu voltei com ela graças ao PPP, uma vez que eu vi colegas desenvolvendo coisas muito bacanas nesse sentido, mas eles não faziam as simulações em CFD para otimização e entendimento da física mais complexa que está por trás dos seus respectivos experimentos, né? Então, utilizando um pacote open source, onde a gente usa o OpenFlow para a parte fluida, o DEM para as partículas, né, para a parte sólida, o CFD-DEM para acoplar a solução fluida na solução sólida, e o Paraview e o Ovito para visualização do escoamento, a gente consegue chegar a resultados como esse. Aqui tem uma ideia, né? Isso aqui é muito simplificado, está muito longe de ser um problema, por exemplo, parecido com o que o Lucas enfrenta no torrador dele. Mas se vocês observarem, o que nós temos aqui é um leito que a priori seria sólido, você tem uma partícula sólida, à medida que você entra com o fluido nele, ele fluidiza. E isso não é uma tarefa trivial. Por exemplo, é usado muito em separador ciclônico para processamento de minério, ou no próprio torrador de café do Lucas, ou para você, por exemplo, fazer agregados na indústria farmacêutica, você quer fazer recobrimento de comprimidos, você usa esse tipo de tecnologia. Então, exemplo, você tem uma entrada de pó e gás aqui, se fosse um separador ciclônico no processamento de minério, você tem uma entrada tangencial aqui de gás e pó, o pó sairia embaixo, o gás limpo sairia em cima, né? Então você tem toda uma solução fluida, regida pela ótica euleriana, e as partículas pela ótica lagrangiana. Então, o grande desafio aqui é casar essas duas físicas e matemática para dar esse tipo de solução. A princípio é isso, pessoal. Aqui no IFES, a nossa engenharia é um curso muito novo. Dos últimos anos, nós evoluímos bastante em termos de laboratório, né? A direção tem sido uma grande parceira nesse sentido, então nós temos um grande número de equipamentos aqui, do tipo corte a plasma. Agora nós temos um equipamento Baker com uma série de impressoras 3D, inclusive uma impressora 3D de resina. Nós temos 2 bons computadores de médio porte para fazer simulações, né? Nosso grande sonho, e é um sonho particular que eu tenho, é fazer a compra, né, de um grande supercomputador exatamente para desenvolver esse tipo de pesquisa de ponta. Então, agradeço mais uma vez aos participantes, fico à disposição para perguntas. Obrigado, Sávio.